Glória a Jesus, amém? Deus é maravilhoso, Deus é muito fiel. E eu sei que Ele vai falar com você nessa noite. Não? Deus vai falar com você nessa noite. No poderoso nome de Jesus. Deus vai falar com você. Amém? Abra a Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 29. Você vai entender por que eu não recebi esse presente. Você vai entender. Depois dessa palavra. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 29. Versículo 11 apenas, nós vamos ler agora. Aleluia. Vamos ficar todos de pé? É só um versículo. Desliga o celular, ou põe no silencioso. Diga para quem está do seu lado, não converse comigo. Você não vai roubar aquilo que Deus tem para mim. Eu estou ligada, a minha mente está cativa à obediência de Cristo. Tudo que Deus tem para mim nessa noite, eu vou receber. Aleluia. Diz assim: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dEle, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Agora, filhos meus, não sejais negligentes. Aleluia. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer por tua presença, pela manifestação da tua glória já na adoração, pela vida de cada família, Senhor, aqui representada. Queremos te agradecer pela liberdade, ó Deus, que temos em cultuar o Senhor como família, num ajuntamento, Senhor, aberto. Nós te louvamos por isso, te louvamos pelos anjos do Senhor que aqui estão, te louvamos porque escamas estão caindo, os ouvidos espirituais estão abertos, os céus estão abertos sobre nós. E, Senhor, tu sabes que eu dependo única e exclusivamente do teu Espírito, e eu te peço que nada que não seja do teu Espírito saia dos meus lábios. Eu sou tua filha, e eu sei que o Senhor habita em mim, e eu sei que esse poder é liberado nessa noite para abençoar o teu povo. Senhor, tu me chamaste para semear coisas boas dentro dos teus filhos, e que isso aconteça nessa noite. E a glória, Senhor, deste culto é tua, a glória pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que todas as maquinações, os intentos de Satanás contra esta palavra já estão derrotados em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga eu sou livre. Jesus me ama. Eu sou próspero e abençoado. Pode tomar assento, querido. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra. E esta palavra faz parte de algumas outras que nós temos ministrado aqui na escola de adoração para os ministros do altar. Temos dado uns ensinamentos para os irmãos, a fim de que eles sejam aperfeiçoados, edificados cada vez mais para ministrarem no altar. Ministrarem com entendimento. Amém? E Deus tocou no nosso coração para compartilharmos também com a igreja, porque nós somos um corpo, uma família.
E muitas vezes nós temos um entendimento distorcido de que o momento do louvor, o momento da adoração, essa oferta de sacrifício de louvor, é um tempo no culto, às vezes para fechar um espaço onde algumas pessoas chegam um pouco mais tarde, ou um tempo onde eu vou cumprimentando alguns irmãos, e não temos uma visão muito clara da importância desse tempo no culto. Amém? Então, nós queremos trazer hoje uma palavra restaurando o templo para a adoração. Nesse texto, nesse capítulo 29 aqui, nós vamos encontrar os princípios que Deus estabeleceu e que foram os caminhos trilhados por Ezequias a fim de restaurar o templo, a fim de restaurar a adoração conjunta, o culto. Então, entendendo isso aqui, nós vamos compreender qual é o louvor, o sacrifício que Deus recebe, a adoração que Deus recebe. Ora, é muito constrangedor para alguém, como Pedro, que vem oferecer um presente e a pessoa não recebe. Não é verdade? Ele insistiu para eu receber e eu não recebi. Então, existem ofertas, existem adorações que o Senhor ele não recebe. Por quê? Porque eles não estão dentro da palavra. Existem algumas coisas que não condizem com aquilo que Deus estabeleceu. Nós sabemos, mas pastora, você leu um texto do Antigo Testamento. Sim, mas ele é uma sombra do que Deus trouxe através de Jesus Cristo. E os princípios estabelecidos aqui, eles permanecem. No entanto, o templo, ele tem uma representatividade que você está cansado de ouvir isso na igreja, tanto na escola bíblica dominical, quanto nos cultos. Não é verdade? Nós sabemos quem é o templo hoje, na nova aliança, o tabernáculo. Nós sabemos quem é a morada de Deus, quem é a tenda que carrega a glória de Deus. Você pode me dizer, você tem aprendido sobre isso? Aonde está o tabernáculo? Glória a Deus. Eu estou vendo ali, estou vendo outra aqui, estou vendo outra mão, outro tabernáculo, estou vendo uma tenda, estou vendo um templo. Templos do Espírito Santo de Deus. Amém? Somos templos do Espírito Santo de Deus. E o que acontece é que entre Reis, capítulo 19, e até esse capítulo 29 da Segunda Crônicas, Judá teve somente 4 reis que foram bons, que andaram de acordo com a vontade de Deus. Os demais, todos erraram, todos falharam, todos levaram a nação a receber o juízo de Deus. Por quê? Quando um líder, quando um governo, quando um pai de família anda fora da presença de Deus e pecando contra o Senhor, as consequências vêm. O governo, ele traz consequências para a nação. O líder, que seja religioso, que seja um líder de uma empresa, um líder de alguma coisa, ele vai trazer prejuízo para os seus subordinados. Um pai de família vai trazer prejuízo para a sua família. Nós encontramos isso e vemos o seguinte: Ezequias,
era filho de Acás. Acás morreu e Ezequias foi levantado como rei. E aqui, nesse capítulo 29, diz o seguinte, que ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou 29 anos. Agora, nesse reinado dele, nós vemos que essa história dele é contada uma parte em 1 Reis, lá no capítulo 18, e é contada também uma parte da história dele lá no livro de Isaías. E no livro de Reis nós encontramos um elogio a Ezequias. Ele começou bem. Amém? Ele começou bem. E sabe como ele começou bem? Fazendo a vontade de Deus. Amém? Nós podemos errar e fazer o mal. A partir do momento que nós decidimos fazer a vontade de Deus, nós começamos a andar no bem. Aleluia. Então lá, no livro de 2 Reis, no capítulo 18, dos versículos 3 ao 6, há um elogio para ele. Que ele andou nos caminhos do Senhor e fez o que era reto diante de Deus. Então, queridos, ele começou a reinar muito cedo, e o reinado de Ezequias trouxe um avivamento moral para a nação, trouxe um avivamento espiritual e trouxe conserto para uma nação. É por isso que a partir do dia 27, nós estaremos nesse propósito de jejum de 40 dias. É uma convocação nacional. Pastora, mas tem gente de uma igreja, meu amigo, não ouviu falar disso. A liderança evangélica tem sido chamada para esse jejum. Existem, aí depende de cada líder convocar ou não a igreja. E nós estamos convocando, por quê? Porque as eleições estão chegando. Nós sabemos que nenhum homem vai resolver o problema do Brasil. Nós sabemos que o problema do Brasil é espiritual, amém? Mas a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, eu tive notícia que, e essa daqui vai bem para indignar os irmãos que trabalham com a casa de recuperação. Eu anotei o nome do órgão, CONAD. O CONAD, o diretor do CONAD, ele está preparando uma resolução, já está pronta, para levar para presidente por esses dias. E nesta resolução diz que as casas de recuperação, toda casa que trabalha com reabilitação de dependentes químicos, que seja de rua, que seja levado pela família, não importa, que as casas estão proibidas de falar sobre religião, sobre Deus, sobre qualquer coisa. Então, se for uma casa de recuperação católica, não vai poder falar nada da religião católica. Se for uma espírita, não vai poder falar nada do espírito. Se for uma casa como a Ressuscita em Cristo, que tem um pastor que faz a obra, pregando a palavra e reabilitando as pessoas pelo poder do evangelho, ele não vai poder pregar a palavra. Aí eu quero saber para onde nós vamos levar o povo. Porque sem o poder da palavra de Deus, não tem como essas pessoas serem libertas do vício. Então, irmãos, uma nação que anda debaixo de um governo opressor, que tentam tirar a palavra de Deus e a liberdade de se pregar um evangelho que o pastor Edilson leu aqui, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa nação está fadada à derrota completa, à anarquia, à esculhambação, como diz lá no Nordeste. Então, o que nós podemos fazer? Orar. E a convocação é: façam um jejum esses 40 dias. Deus, tenha misericórdia da nossa nação, levanta o governo do justo.
faça a tua vontade. Não permita que o mal se estabeleça, que o governo de Satanás se estabeleça em nossa nação. Aí você tira um alimento. Pastora, é difícil eu fazer um jejum todos os dias, 40 dias. Tira um alimento, entrega para Deus. Aí nós podemos fazer assim, para ficar mais fácil. Na hora do almoço, por exemplo, quem não for tirar o almoço, todo dia na hora do almoço, você lembra disso. A gente põe a hora do almoço, porque todo mundo vai lembrar. Senhor, em nome de Jesus, toma esse propósito dos 40 dias, recebe aí, move os céus. Porque a Bíblia diz que é o Senhor quem estabelece reis, é o Senhor quem tira reis. Amém? Então, irmãos, eu estou chamando a igreja para fazer a sua parte, do dia 27 ao dia 5. Pastor, eu não dou conta. Tira só o arroz, tira só o café, ou tira só a carne, tira o chocolate, tira o refrigerante, tira alguma coisa. Amém? Algo que custa. Amém? Então, irmãos, a situação aqui veja bem, o que aconteceu com Judá. No capítulo 28, nós vemos aqui o rei Acaz fazendo o que não era devido ao povo de Deus. Eles tinham a lei, eles tinham os ensinamentos. Versículo 23 diz assim: porque sacrificou aos deuses de Damasco, que feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. A idolatria é a ruína de uma nação. Eu não aceito, irmãos, como filha de Deus, eu não aceito que essa nação tenha uma padroeira. Eu não aceito em nome de Jesus. A nação que Deus escolheu para eu nascer tem como Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi Ele que morreu e pagou pelos meus pecados. Aleluia! Olha aqui a ruína do povo, irmãos. A ruína do povo. Porém, eles foram a ruína de todo Israel. E o que esse rei fez? Juntou a casa os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaço. Pegou o púlpito e quebrou. Pegou as cadeiras e destruiu. Pegou tudo, a mesa da ceia, e destruiu tudo. Foi isso que ele fez. Olha aqui. E fechou as portas da casa do Senhor. Imagina, irmãos. Destruiu tudo, lacrou tudo. Ninguém vem cultuar a Deus na semear. Acabou. É uma ordem, é uma lei. Ninguém entra, está fechado. Está repreendido em nome de Jesus. Porque Deus sempre tem alguém nessa terra. Deus sempre tem alguém nessa terra para representar. Aleluia. Olha o que o cidadão fez. Ele conhecia a Deus. Agora tem gente que diz que conhece a Deus. Quando é na hora da campanha, ele está na igreja e diz um versículo da Bíblia. Ele vai lá na Sechonoye e recebe uma mantra e fala um negócio. Ele vai lá na macumba, põe as roupas do terreiro, põe os negócios lá e recebe os passes. Esse cidadão, ele fez isso aqui. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Vocês já viram, quando você viaja, que Deus está te prosperando, você viajou muito e vai viajar muito mais? Amém? Passa na estrada, vai para Ilhéus, vai para Minas Gerais, e vê aquele morro, lá em cima tem uma figura. Isso, ó, irmãos, ó, já acontecia há muito tempo. E o povo sobe naquele morro para poder acender vela, fazer reza. Também cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Eu estou lendo o versículo 25, não sei se você está ali. Olha o que diz: assim provocou a ira o Senhor Deus, Deus de seus pais. Quer provocar a ira de Deus? É ter
outro Deus no lugar do Deus verdadeiro. E aí não precisa ser uma estátua, não. Pode ser um relógio que eu só estou bem se eu tiver com aquele relógio. Eu não posso ficar sem aquele relógio. Aquele relógio. Se o relógio cair, acabou a alegria. Se perder o relógio, o mundo acabou. Deus não me ama. Qualquer coisa ou pessoa que tome o lugar de Deus, torna-se uma idolatria. Então, Ezequias, seu pai morreu, ele começou a reinar aos 25 anos, e a Bíblia nos mostra aqui, que ele fez o que era bom aos olhos de Deus, e seguiu alguns passos, e esses passos, nós vamos entender cada um nessa noite, porque nós temos o Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está dentro de você, Ele está trazendo luz ao seu entendimento. Os anjos do Senhor estão aqui nesse lugar. Os anjos do Senhor estão aqui nesse lugar. Jesus está aqui. Glória, glória, glória. Está trazendo entendimento ao nosso espírito. Correntes estão sendo quebradas. Cadeados estão sendo despedaçados. Conhecimento está chegando. E a adoração do povo de Deus vai subir cada vez mais na presença do Senhor. Então ele tomou alguns passos. E nós vamos ver aqui direitinho na palavra de Deus. Eu li o versículo 1, aos 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pastora, Ezequias era filho de Acás, e aqui está dizendo que ele fez tudo conforme fizera Davi, seu pai. Irmãos, eu falei aqui em uma outra oportunidade, e sempre dando exemplos do Novo Testamento. Aqui tem um exemplo do Velho Testamento, onde nós encontramos alguém sendo atribuído pai de alguém, mas que não era pai natural. Por quê? Vamos entender. Quando a Bíblia traz essa expressão aqui, nesse texto está dizendo que ele tinha Davi como um modelo a ser seguido. Então Davi foi um verdadeiro adorador, amém? Ele quis estabelecer a adoração, quis construir o templo, Deus não permitiu, mas ele recebeu toda a orientação de como construir o templo, e Deus orientou que ele passasse para o seu filho Salomão fazer a construção do templo. Então aqui diz, ele fez tudo conforme fizera Davi, seu pai, como exemplo de Davi. Porque quando ele nasceu, Davi já tinha morrido há muito tempo, amém? Então, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, olha, vamos ver aqui o que ele fez. Primeiro passo, logo no iniciozinho do seu reinado, nos primeiros dias do seu reinado, o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor. O que o pai tinha feito? Fechado. A casa estava fechada, o templo estava fechado. Existem pessoas cujos corações são fechados para Deus, são fechados para a adoração. Uma casa fechada há muito tempo, ela junta poeira. Você pode fechar a casa do jeito que for, mas os insetos vão proliferando, aparece teia de aranha, mofo, não é verdade? Você entra numa casa que está fechada há muito tempo, seu nariz começa a arder.
porque aquela casa não está limpa. Porque aquela casa está fechada. Então eu entendo aqui, irmãos, que a primeira coisa para que haja a restauração do templo, da adoração, é que o coração, que é a casa, que é a morada de Deus, tem que estar aberto. Aleluia! Uma casa fechada não recebe os raios do sol. Um coração fechado não recebe os raios e a vida do sol da justiça, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, ele abriu as portas do templo para reparar. Não tem como acontecer uma restauração na vida de alguém se essa pessoa não abrir a porta. A chave dessa porta só pode ser aberta pelo lado de dentro. Por isso que Jesus disse lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Ele entra para fazer a limpeza. Ezequias, ele não podia abrir aquele templo que estava fechado, sem trazer de volta os utensílios. Deus, quando ele estabeleceu a adoração no tabernáculo, ele estabeleceu um ritual, e este ritual também tinha utensílios, até mesmo para os sacrifícios que eram feitos. Então, aquele templo, ele tinha que ser aberto e limpo. Ele não podia chamar as pessoas, a igreja da época, e dizer: ó, vem, tem que limpar os bancos, tem que limpar o altar, tem que ter o altar, tem que ter os utensílios, tem que ter o microfone, tem que ter um coração, um altar dentro do coração. Amém? Então, irmãos, o primeiro passo foi abrir a porta da casa do Senhor. Se você está aqui nessa noite, ou você que está assistindo pela internet, e o seu coração está fechado, vem sendo fechado, a sua vida está fechada para Deus, e você deseja restaurar a sua vida, você não tem certeza se Deus está recebendo a adoração, então eu quero te dizer que hoje, eu e você, nós estamos aqui, porque Deus nos trouxe a este lugar para nos dizer que Ele quer sim receber o louvor, a adoração, e Ele tem poder para restaurar a vida. Agora Ele diz: abre o coração, abre o coração, amém? Então, o segundo passo que Ele toma aqui, versículo 4, acompanha aí comigo. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, versículo 4 e 5, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Irmãos, para que o Senhor receba a adoração do seu povo, o coração tem que estar aberto. Eu preciso, tanto na minha casa, quanto na igreja, onde eu estiver fazendo um altar de adoração para Deus, eu preciso estar com meu coração aberto, disposto a ofertar para o Senhor o melhor. E nós sabemos que a Bíblia diz que o louvor que agrada a Deus é o fruto dos nossos lábios que confessam o nome do Senhor. Amém? Agora, Ezequias, ele abre as portas do templo e ele chama as pessoas, os sacerdotes e os levitas, para removerem a imundície, para fazer a limpeza. Amém? E para
santificar a casa do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos submeter a nossa vida a Deus, porque a palavra do Senhor fala que o louvor que Deus recebe é daquele cujas mãos são limpas, o coração é puro, não há vaidade e sabe amar. Não é assim? Então vamos medir, como é que está? Eu estou andando em amor? Eu estou fazendo isso, eu trouxe para os ministros do altar, você está fazendo isso, essa ministração é por vaidade, é para ser visto, você serve a Deus por quê? Qual é a motivação? Qual é a motivação? Deus quer receber. Deus quer receber, amém? Agora, eu preciso tirar. Tem alguém aqui que quando o carro de lixo passa na porta da casa, o gari desce e vai lá e bate na porta e entra na casa e vai lá no banheiro e cata o lixo e vai lá no quintal e pega o lixo que está no balde e vai lá no outro lugar e vai pegando o lixo e aí ele volta lá para o carro e joga o lixo fora. Tem alguém assim? Onde ele pega o lixo? Lá na porta. Quem colocou o lixo na porta? Você está comigo? Sou eu. Ou será que o vizinho vai lá para fazer isso para você? Não. É o dono da casa. Amém? Você não vai autorizar seu vizinho, nem ele vai querer, porque não é da conta dele o lixo que está dentro da sua casa. Pronto. Não é da conta dele se a sua casa está faxinada ou não, se você botou o lixo lá fora ou não. Nem da minha, nem de ninguém, nem de quem está do seu lado. É cada um. Glória. Tem que limpar o templo para depois ser cheio do Espírito Santo. Pastora, mas minha vida está na bênção. Só que eu não consigo assim, fluir no louvor, não sei o que é. Eu penso lá, mas eu acho que Deus recebe assim. Veja bem, tem 2 chaves de veículos. Aqui tem um Fusquinha 69 ou uma Brasília, laranja. 1970. E aqui, fala um carro aí, top. Mercedes. Uma Mercedes, pronto, foi o primeiro que eu ouvi. Qual é o carro que você quer dar uma voltinha e tomar posse? Irmãos, vocês são inteligentes. Glória. Glória. Tem gente que quer uma Brasília. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que tinha uma Brasília. Ele precisava vender a Brasília. E ninguém queria comprar aquela Brasília. E ele pegou e falou assim, eu não vou anunciar. Eu contei isso aqui já uma vez, faz tempo. Eu não vou anunciar essa Brasília do jeito que ela é, porque senão ninguém não vem nem olhar. Aí o Espírito Santo tocou nele. Fale a verdade. Irmãos, crentes têm que falar a verdade. Vai vender o carro enganando os outros, não. Vai vender a casa enganando os outros, não. Aí ele foi e botou no jornal. Vendo uma Brasília velha, pneus careca, os bancos furados, não sei o que e tal. E botou tudo. Botou tudo. Quando saiu o anúncio, no outro dia cedo, um pessoal ligou. Era um pessoal de uma escola que queria uma Brasília nessas condições para reformar a Brasília.
Ele foi e vendeu a Brasília. O pessoal ligou e falou assim, ó, essa Brasília está desse jeito aí que você está falando, assim, assim. Tá, então segura ela aí, não vende para ninguém não, porque ela é nossa, não vende não. Glória. Então, irmãos, nós não precisamos usar desculpas nesse processo. E nem ficar com peso, cada um sabe o nível que anda. Eu estou mostrando aqui, nessa mensagem, porque eu sei que tem pessoas aqui que vão crescer mais na adoração, que vão fluir mais, que vão tocar o Santo dos Santos, que vão se envolver com a nuvem da glória. Aleluia! Porque, irmãos, é dentro do Santo dos Santos que tem cura, que tem milagre, que tem poder, que tem libertação. Amém? E Deus quer isso para mim e para a sua vida. Eu preciso entender isso. Porque lá em Malaquias, o Senhor fala e reprova o povo por conta da oferta que o povo trazia o pior. Para Deus trazia o pior, o que não prestava, o que era lixo. Ninguém vai trazer lixo para o bazar. Nós queremos fazer um bazar abençoado para reverter lá para a casa de recuperação. E Deus reprovou. Então, irmãos, hoje pela manhã eu estava ensinando aqui na escola bíblica, e os irmãos vão participar, os obreiros na casa do Senhor, sobre o obreiro aprovado. Que a Bíblia fala lá em Timóteo, olha que nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. E que não tem do que se envergonhar. A Bíblia mostra que os obreiros, eles devem estar aptos para ensinarem a outros. E aqui nós estamos formando pessoas. Não estamos na igreja para entretenimento, e sim para crescermos em Deus, sermos edificados. No Novo Testamento nós encontramos várias vezes a palavra mostrando que os servos de Deus eram levantados para ensinar e para edificar a igreja, para fazer uns aos outros crescerem na fé. Para quê? Pastora, para quando eu tiver alguma dificuldade, eu não preciso ficar implorando orações para as pessoas, ou achando que eu não tenho autoridade para expulsar os demônios, para mandar aquela situação parar, não, porque eu sei quem eu sou em Deus, eu tenho conhecimento. A teologia da prosperidade fez com que as pessoas não crescessem nessa área. São pessoas que ficam querendo trocar coisas materiais para ter bem-estar material, e o espiritual vai ficando. O espiritual vai ficando. Não, eu só vou ser abençoado se eu levar aquele manto sagrado para minha casa. Eu só vou ser curado se for o pastor Edilson que orar. Falar nisso, pastor Edilson. A minha sogra foi curada através da oração pela internet. Uma oração, quando ela contou esse testemunho, ela contou chorando, porque ela disse que há muito tempo o braço dela, ela não podia nem levantar o braço. Eram as filhas que estavam penteando cabelo, que estavam fazendo o que ela tinha que fazer com o braço. E aí num dia ela estava assistindo o culto online, e o Senhor falou com quem estava assistindo, e ela creu que aquilo ali era para ela. E aí ela recebeu a oração na hora, esquentou o braço dela, né? E ela levantou o braço e ela, ó, minha filha, fala lá para o pastor Edilson, aqui como é que está meu braço, glória a Deus, aleluia. Mas aí, aleluia, mas aí, eu ouço, olha qual é o nível de maturidade que Deus deseja. Pastor Edilson orou, eu fui curado, beleza, Deus já liberou, e nós sabemos que Deus liberou para ele essa unção de cura. Então,
Pastor Edilson, só serve se for o senhor. Só serve se for o senhor. Não. Ora. O Jesus que ele serve é o mesmo que você serve. A unção, o Espírito que está dentro dele é o mesmo que está dentro de você. Aleluia. Você pode. Você pode ouvir Deus falar. Você não precisa se impressionar com quem faz coisas aí que você pensa, nossa, está cheio do Espírito Santo. E que algumas vezes a gente sabe que tem um espírito de engano. Então, irmãos, primeiro passo, abriu a porta do templo, amém? Abriu o coração. Segundo passo, tirou o lixo, amém? E o terceiro passo que nós vemos aqui está no versículo 6. Glória a Deus, aleluia. É o reconhecimento do pecado. E como eu disse aqui, pode ser, não pastor, eu estou na bênção e tudo, glória a Deus, vai crescer mais ainda. Amém? Não significa que todo mundo está com lixo na vida. Mas irmãos, eu fico assim pensando que é estranho e difícil existirem pessoas que estão 100%. Os pó de anjo, né, que a gente fala. Aquele crente pó de anjo, ele não precisa melhorar em nada. Quando eu recebo uma palavra, eu já sei que eu sou a primeira. Eu preciso, alguma coisa aqui na minha vida eu tenho que melhorar. Será que o Espírito Santo não está falando? Tem alguma área da minha vida e da sua vida que pode ser melhorada, a fim de que a adoração suba? A fim de que eu tenha prazer em adorar? Olha o que eles fizeram. Porque nossos pais transgrediram, reconheceram que houve um pecado. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Olha o que eles fizeram. Aqui, irmãos, começa a queda de uma pessoa. Quantos crentes, o irmão, aqui sexta-feira, o irmão Raimundo estava ali, eu cheguei. Não, foi quarta, acho que foi quarta-feira. Eu cheguei, o irmão Raimundo estava com o senhor ali, para levar para a casa de recuperação. Ele estava, irmãos, só o bagaço, só, como o povo fala aí fora, o quimba, a capa do Batman que o povo fala, que é o lixo do lixo. Um senhor acabado, mais novo do que eu, e você olhando para ele, você dá o dobro da minha idade. Porque a unção aformoseia o nosso rosto, né? Nos renova, faz plástica de graça. Aleluia! Ninguém vai acreditar quando você disser a sua idade. A pessoa vai falar, não acredito. Não acredito. Você não, você parece 10 anos mais novo. A queda, irmãos, começa aqui, ó. Olha só. Quando eles fizeram o que era mal e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas. A derrota, irmãos, e o fracasso do crente é quando ele vira as costas para a casa de Deus. E o moço estava lá e eu cheguei e qual o nome do senhor e tal. Ele, eu preciso sair dessa vida e tal, e não sei o quê, eu quero que me interna na casa de recuperação. Aí leva o cara para lá e não pode pregar a palavra, Ricardo. Sendo que é a palavra que o pastor usa para poder libertar aquele povo. Porque, irmãos, não tem como. E aí eu falei assim para ele, o senhor crê que Jesus pode fazer isso na sua vida? Ele falou assim, eu preciso de uma solução, eu creio. Aí ele começou, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais, ele falou, vou cantar, pudesse imaginar, moço, o senhor já foi crente? Não, não, eu falei, o senhor conhece a palavra, mas eu saí e tal, aí queria cantar, ele ficou à vontade, irmãos, aqui na igreja. E foi cantando, e falando versículo da Bíblia, você conhece, você sabe.
Quando tudo aconteceu, quando ele virou as costas. Irmãos, eu tenho dito isso aqui, e não vem de mim, vem do Senhor, porque está na Bíblia. É melhor ficar na arca com os animais fedidos, do que ficar fora, na água, na tempestade, com os corpos em putrefação. O mundo está desse jeito. O mundo, irmãos, está desse jeito. A solução está em Jesus. Amém? Um médico britânico, essa semana foi publicado que, nas pesquisas que ele fez, ele demonstra que as doenças que foram pesquisadas, todas elas só têm melhoria com aquelas pessoas que usam a fé. E como é que eu vou ter fé para ser curado, para lidar? Doenças que ele disse. Doenças cardíacas, depressão, e por aí vai. Várias doenças. É um estudo científico que mostra que as pessoas que têm fé em Deus, elas lidam melhor com essas situações. Olha aí. Agora, se eu viro as costas para Deus, para a palavra, para a comunhão, não, vou servir a Deus em casa, esses crentes são tudo falso, eu vou viver a minha vida e tal, e não quer saber de Deus, não quer saber de Deus. Isso é uma situação. Começa isso daqui. Então, diga para quem está do seu lado, fica firme. Fica firme. Aleluia. Então, irmãos, versículo 7, outro passo que eles tomaram. Eles fecharam as portas do alpendre. Ele está dizendo aqui o que eles fizeram e que trouxe a ruína. Em primeiro lugar, deixaram a casa de Deus, voltaram as costas. Fecharam as portas. Depois apagaram as lâmpadas. Lâmpada aqui fala da Bíblia, da palavra de Deus. A pessoa afasta da comunhão, aí não quer mais ler Bíblia, não tem vontade de ler Bíblia, não quer saber da Bíblia e tal, dá uma canseira na hora de ler a Bíblia, um desânimo tão grande, um sono tão terrível. Então, ora, as lâmpadas falam da palavra, porque lá no Salmo 119, versículo 105, fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Então, eles deixaram a palavra e não queimaram o incenso. Isso daqui fala da oração. Salmo 141, versículo 2 diz assim: suba à tua presença a minha oração como incenso. Deixa Deus, para de ir nos cultos, não vem culto nem uma vez por semana, para de ler a Bíblia, para de orar, não vá incenso. Olha aqui, são os passos, irmãos, para a queda. E depois nem ofereceram holocaustos no santuário. Pelo que veio, olha aqui, aí vem o juízo. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e o assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Eles estavam aqui pedindo perdão por esses pecados. Senhor, nos perdoa, porque nós fechamos a porta, nós deixamos a comunhão com o povo, nós paramos de ler a palavra, nós deixamos de orar, nós paramos de ofertar, nós deixamos de oferecer ao Senhor sacrifício.
Tem gente que não consegue oferecer nada para Deus, não oferece a oração, não dá oferta, não sacrifica um lazer por algo de Deus, não faz nada. Então eles estão aqui pedindo perdão. Aí ele diz: porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Os irmãos lembram no culto da família, quando nós vimos vários versículos que mostram que muitas vezes o erro dos pais prejudicam os filhos? Aqui nós vemos um outro texto que mostra isso. E aí eles vão e declaram que eles desejam, que é isso que nós vamos fazer nessa noite. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. Olha aqui, irmãos, depois de tudo isso, vem a decisão. Eu preciso tomar uma posição. Então o rei Ezequias, ele traz isso, ele representando o povo, ele chama o povo e faz essa oração. Senhor, nós erramos em tudo isso, agora nós tomamos uma decisão, nós queremos renovar nossa aliança contigo. Aleluia! Isso significa que não importa o que aconteceu na sua vida, na minha vida até hoje, hoje é um momento de decisão, hoje é um momento de posição. Hoje é um momento de renovar a aliança com Deus. Nós renovamos nossa aliança com o Senhor todos os dias, e nós encontramos aqui na Bíblia vários reis renovando a aliança com o Senhor. Então eles dizem, eles tomam essa decisão, e Ezequias então motiva o povo. Esse versículo que eu li primeiro, que é o versículo 11, é uma motivação de Deus para as nossas vidas, para sairmos de um local espiritual e crescermos e avançarmos, porque você vai avançar. A maior alegria uma das grandes alegrias, não vou dizer a maior, uma das grandes alegrias que eu tenho é de ouvir crentes aqui. Ontem mesmo eu ouvi uma irmã falando, lá no Tribos da Roça, que foi um sucesso. E a irmã falando comigo. Eu falei: irmã, e aquela situação assim? Pastora, não mudou, está do mesmo jeito. Aí eu falei assim: mas você mudou. Pastora, eu estou na bênção. Eu mudei. Glória, está avançando. Está crescendo, está prosperando. Aquela situação vai mudar? Vai, porque ela está em aliança, essa pessoa está em aliança com Deus e vai mudar. Então a motivação é: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros, para queimardes incenso. O que aconteceu? A Bíblia diz: então os levitas se levantaram, santificaram, purificaram a casa do Senhor. Ele chamou o povo atendeu. E o que aconteceu? Você vai ver, para concluir, aqui no versículo 27, ainda desse capítulo 29. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Isso aqui era o culto. Se você não sabe ainda, hoje você vai saber. O louvor que nós fazemos no início do culto é um sacrifício para o Senhor. Então nós podemos fazer melhor. Amém? Nós podemos fazer melhor. Fizeram o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto ao Senhor. Está vendo que a nossa entrega está junto aqui com o louvor? Amém? Começou o canto ao Senhor com trombetas, com instrumentos de Davi, o rei. E aí versículo 28 diz assim: e o pastor e os intercessores se prostraram quando cantavam o canto. O que está escrito aí no versículo 28? Ou seja, irmãos, o Henrique está aqui ministrando, mas ele não está ministrando sozinho. Você é um ministro.
É toda a congregação se prostra cantando, adorando a Deus. Amém? Porque o templo está limpo, a porta está aberta, eu não estou com o coração fechado, a palavra, a lâmpada está iluminando o meu caminho, eu estou na presença, estou orando, estou buscando ao Senhor. E o que acontece? Olha aqui, irmãos, que coisa tremenda. Todos se prostraram, e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o profeta, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. Assim o Senhor, versículo 35, estabeleceu o ministério na casa do Senhor. Eu quero dizer que a sua casa é um lugar, a sua vida é um lugar de ministério, onde você ministra para Deus. Aleluia, vamos ficar de pé. E sabe o que vai acontecer, o que acontece quando nós temos entendimento dessas verdades? Você vai oferecer para Deus o seu sacrifício. E Ele vai receber, e Ele vai se alegrar, aleluia, porque nós passamos por todos esses passos aqui, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.